Irmãos e irmãs, com o coração cheio de alegria e esperança, damos início ao programa Meditando a Palavra. Estamos na paróquia São Sebastião, Santuário Nossa Senhora do Carmo, de Paranavaí. Eu sou Clarice Maria Lolli, do grupo de leigos carmelitas São João da Cruz. E hoje estão comigo as irmãs leigas Vilma e Lídia. Nós trazemos hoje para essa leitura orante o Evangelho do último domingo do tempo comum, onde celebramos a grande solenidade, Cristo, Rei do Universo. Deus nos deu um grande Rei, seu próprio Filho, para direcionar nossas atitudes, governar nossa vida, iluminar a humanidade. E é meditando o seu Evangelho que vamos permitindo que ele reine sobre nossos pensamentos, sentimentos, vontades e sobre todo o nosso ser. Para uma melhor meditação, melhor entendimento da palavra, precisamos serenar nossos nervos, sossegar nossa mente e o nosso coração. E para isso, vamos fazer uma respiração profunda. Mais uma vez, respiramos. Assim, acalmamos o nosso coração e a nossa mente. Com o coração em paz, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 35 a 43, onde o malfeitor diz a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos pedir o auxílio do Espírito Santo com sua luz, nos orientando para compreendermos e vivermos os ensinamentos que Cristo Rei nos transmite nos Evangelhos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Lucas. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse segundo momento da leitura orante, vamos meditar a palavra nos questionando. O que diz para mim, para nós, para você, esta palavra? Recordo outros textos do Evangelho. Então, quando eu estava, meditando esta palavra, eu fiquei observando os personagens que aparecem, neste Evangelho. O povo, os príncipes, chefes, soldados, os dois malfeitores e Jesus. O povo não dizia nada. O povo só observava. Será que estava em dúvida, Será que é o Messias? Será que é o enviado? O povo só observava. Os chefes e os soldados zombavam de Jesus, insultavam, dizendo, salva-te a ti mesmo, se és o enviado do Pai. Um dos malfeitores também o insultava, ficou zombando de Jesus. Salva a ti mesmo e salva a nós também. Já o outro malfeitor tem um comportamento totalmente diferente. Ele se reconhece como pecador. Ele sabe que ele está ali porque ele cometeu vários erros. E reconhece também Jesus como o Salvador, aquele que perdoa os pecados. Ele vê, ele reconhece que Jesus é o enviado de Deus e pede a salvação de sua alma. Ele não pede assim, me livra aqui, da cruz. Não. Ele pede, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu reinado. Então, esse texto, ele me fez lembrar a parábola do publicano e do fariseu. O publicano também nem se reconhecia tão pecador que nem sequer erguia os olhos e fez aquela oração, Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador. E ele foi atendido. Então, a gente vê que no Evangelho de Lucas, ele vem trabalhando já há vários domingos, o perdão e a humildade diante de Deus, diante de nós, diante de Jesus, que é o enviado. E para mim, o que mais me chamou a atenção nesse texto é o silêncio de Jesus. Isso me remeteu aos textos 42 e 55 do profeta Isaías, em que ele fala do servo sofredor. O servo que tudo suporta, em obediência e em amor a Deus. Esse texto de Lucas nos mostra o verdadeiro pensamento e a expectativa que tinha o povo judeu, que esperava a vinda de um Messias triunfante. O seu exército cheio de carros, homens, armas, e aquele que os livraria do domínio do Império Romano. Mas ao contrário, aqui está Jesus na cruz, sendo observado pelo povo e zombado pelos chefes e soldados romanos. Como se não bastasse, ainda rodeado por dois malfeitores. O primeiro também zomba dele, como diz a Clarice também, eu estou repetindo um pouquinho, mas foi o que me tocou, E tenta desafiar ele, para provar se ele era o Cristo mesmo. Mas o outro, ele tem a sua conversão e reconhece Jesus, como o verdadeiro Cristo. E Jesus, em resposta, diz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, tudo isso me fez refletir na minha vida.
Como é que eu me comporto às vezes? Né? Diante das dificuldades, das minhas cruzes, né? Como esses malfeitores, né? Como o primeiro, né, que fica cobrando de Jesus um milagre rápido, né, para me tirar daquela situação de aflição, de medo. Ou eu sou aquele que confia e acredita no Cristo e me abandono em suas mãos. Queira Deus que eu seja o último, né? Pois é, mas eu acho que nós fomos pelo mesmo caminho, mas ao preparar também esse texto, meditar, rezar, né, com esse texto, eu prendi bastante minha atenção na solenidade de Cristo Rei do Universo, porque com ele realmente a igreja encerra um tempo litúrgico, né, chamado Ano C. E esse Ano C teve início na Quaresma, no Advento, e foi acompanhado pelo evangelista Lucas. Né? O ano inteiro nós tivemos o evangelista Lucas e nas nossas meditações muito trabalhamos ele. E Lucas, ele apresenta Cristo, né? Não como um rei assim de uma nação, mas um rei fora das concepções humanas, né? Um rei fora do sistema judaico, inclusive um rei que não tem a mesma sequência de Davi, que foi ungido, porque Davi teve trono, teve vestes, teve coroa, né? Mas Jesus não, né? Teve palácio, Jesus não teve nada disso. Mas Jesus, ele vem para inaugurar um novo reino, né? É isso que ele vem nos mostrar, um novo reino. Um reino diferente dos demais, porque ele veio para servir. E seu trono foi a cruz, e a sua coroa, espinhos. Né? Então me fez meditar muito. E daí recordando, fazendo memória dos programas que já gravamos, né? Desse nosso programa, Meditando a Palavra, então eu meditei que nós usamos muitos textos de Lucas, né? E o que me ajudou a compreender na minha vida essas gravações, esses estudos, os desígnios de Deus na minha vida e na vida do nosso grupo. Né? Foi assim, a gente parou para pensar aquilo que até então nós não tínhamos essa compreensão. Né? E também, né, reconhecer que o Jesus, né, nós estávamos ali meditando esses textos e Lucas apresenta para nós o Jesus da misericórdia, um Jesus pleno de compaixão. E Lucas é o evangelista que escreve os grandes perdões, né, evangélicos. Então aqui até recordei no nosso programa que nós vimos o perdão da mulher pecadora que muito amou, né? Lembra-se disso que nós meditamos? O do filho perdido e reencontrado, que é o filho pródigo, né? O perdão de Pedro, né? Que nega Jesus e depois ele tem um arrependimento, né? Tão, né, significativo na vida dele. E Lucas encerra, então, esse ano litúrgico com outro grande perdão, que é um dos malfeitores que está ao lado dele na cruz, né? E daí, sabe, irmãs, a cena da cruz me comoveu profundamente, né? É Jesus que está na cruz, né? Despido, machucado, escarnecido, zombado, e ao redor dele gritam, né? Gritam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, né? Gritos que vêm da multidão de soldados, de malfeitor, de todos os lados, né? Então, para mim, o olhar humano, sabe, minhas irmãs, aquilo era um horror. Para meu olhar humano. Mas para completar essa zombaria que acontecia ali, né? O malfeitor ainda duvida de Jesus. E também se acha no direito, mas com Cristo ainda, né? Pergunta. E repete, né? Salva-te a ti mesmo e salva a nós também, né? Desafiando. Mas no fundo ele acreditava que ele poderia salvá-lo naquele momento, né? Agora, o outro malfeitor já responde.
né? Você nem sequer teme a Deus, então ele já reconhece que não é mais um homem que está ali, é Deus que está na cruz, né? Estando você nas mesmas condições que ele, né? Estavam pregados ali, porém por morte de cruz, mas ele, Jesus, não tinha feito mal algum. E daí quando ele se vira para Jesus, né? E diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, na minha meditação, né, compreendi que esse malfeitor, ele vê a salvação de uma forma mais ampla. Ele vê a salvação através do perdão. E no perdão, os desígnios de Deus. Vê em Jesus o Salvador. Agora, este malfeitor, Jesus dirigiu a palavra para ele, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro, Jesus não disse nenhuma palavra, né? Porque o malfeitor era o que ele queria. Ele queria uma resposta de salvação para não ir para a morte na cruz. Era isso que ele queria. Ele já não pensava como outro que via ali o Cristo, o Salvador, né? Para libertá-lo. Então, irmãs, depois de toda essa meditação, eu parei a meditação e me coloquei em adoração diante da cruz para contemplar esse mistério. É interessante mesmo, nós já meditamos, né, em outro momento, que Jesus, ele nunca criticou, não respondeu, mas também não falou pro primeiro malfeitor, né? Cala-te, por que tá, né? Você não sabe? Não, Jesus nunca respondia com palavras mal educadas ou questionava. Ele aceitava a posição do ser humano, né? Então, ao longo dessas gravações, nós temos visto isso, né? Como lá com Marta e Maria, né? Jesus também não critica Marta, só diz que Maria escolheu a melhor parte. Então, ele tem atitudes bem coerentes, né? Com o seu ensinamento. Ele respeita o ser humano. E ainda na cruz diz: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Isso. Então é a misericórdia e o amor, né? E a compaixão, né? A compaixão. Então, irmãs, agora, né, que nós já meditamos a palavra, então nós, tocadas, né, por essa palavra, vamos fazer a nossa oração, a oração que brotou do nosso coração. O que nós podemos dizer a Deus, né, diante desse evangelho? Então a gente viu, né, que Jesus Cristo é o Rei do Universo, é o Salvador. Eu quero dizer a Ele que me conceda a graça da fidelidade e da conversão permanente. Eu esteja, né, constantemente o buscando, compreendendo, buscando compreender cada vez mais o seu Evangelho. E também que Ele tenha piedade de mim e perdoe os meus pecados. Amém. Senhor Jesus, eu possa aprender contigo a obediência a Deus. Eu possa servir sem questionar, mas no silêncio, com muito amor no coração, sabendo que tudo é pelo vosso reino, para a honra e glória de Deus Pai. O evangelista Lucas, ele me ensina que ele é fruto da pregação da igreja primitiva. De Pedro, de Paulo, que eram os apóstolos, né? E que nós também somos, né? Somos também fruto da palavra pregada pelo Papa, por toda a igreja, né? Pelos
pelo nosso pároco, né, pelos padres da nossa paróquia, enfim, tudo aquilo que nós vivemos dentro do Carmelo, né, nós também vamos dar os frutos, né, pela pregação da palavra. E Lucas, então, na minha oração, ele me mostra a cena do Calvário. E ele mostra a cena do Calvário em palavras. Aí ele coloca as atitudes de Jesus, seu silêncio, sua paz, sua compaixão que aceita tudo sem julgar ou condenar e sem reprovação. Um Jesus que no alto do Calvário ama até o fim, até sua morte. Ama os inimigos, faz bem a eles, os abençoa, intercede por eles, resiste o mal perdoando e termina: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Eu também peço a Jesus que Ele me perdoe. Nessa oração eu peço quando eu não sei o que faço. Amém. Nós escutamos o que o Senhor nos disse, meditamos, falamos com o Senhor. Agora fiquemos um pouquinho em silêncio para acolhermos os sentimentos que essa palavra despertou em nossos corações. Agora nós estamos no último passo da leitura orante, que é a nossa ação, né, diante deste Evangelho. Que frutos de fé e de amor essa palavra que foi acolhida, que foi meditada, me faz viver no meu cotidiano. Então, pensando, né, nesse Evangelho, o que eu, né, qual é o meu propósito? É estar atenta ao meu interior, aos meus sentimentos, meus pensamentos, e nós sabemos que a ação, ela sempre vai acontecer depois que nós tivemos um pensamento. Primeiro nós pensamos, depois agimos. Sim. Então, temos que estar vigilantes. Então, essa é a minha proposta, vigiar meus pensamentos, meus sentimentos, questionando se minhas atitudes estão conforme os ensinamentos de Jesus. Isso vem sendo mais constante, nos preparando para o programa, estamos sempre lembrando dos ensinamentos de Jesus, né? Então, isso tem me enriquecido. Bonito isso, Clarice, de vigiar os pensamentos, né? Que o Senhor nos ajude a vigiar sempre os nossos pensamentos. E eu me comprometo também a me dedicar cada vez mais às minhas orações, para criar uma maior intimidade com meu Deus, para permitir que o Espírito Santo possa agir em mim e ir me moldando, para que eu possa também um dia estar contigo no paraíso. O malfeitor, arrependido, ele olha para a cruz e na cruz ele já não vê um homem desfigurado pelos maus tratos, mas ele vê o Cristo. Com olhar e coração cheio de fé, ele escuta de Jesus uma das mais impressionantes promessas do Novo Testamento. Hoje estarás comigo no paraíso. E o malfeitor entende, então, que o perdão é a chave de leitura para compreender a salvação que Deus nos dá. Sim, é no perdão que eu conheço a Deus. O Deus que Jesus revela que é amor, né? Porque ama, se doa e salva. Então, o meu compromisso é fixar o meu olhar na cruz. Sempre que eu precisar perdoar. E sempre que eu precisar
pedir perdão também. Que bom, né, gente? Nós podemos, né, estar meditando, orando e fazendo os nossos propósitos. E terminando esse ano litúrgico, né, com essa compreensão maior, né, que o evangelista do ano nos trouxe, né? Isso, então. Nós estamos encerrando, né, as nossas gravações deste ano litúrgico. Hoje é o último Evangelho do Tempo Comum. E nós queremos agradecer, né, a você que nos assiste. Queremos novamente convidá-lo, quem quiser vir participar conosco, fazer parte da família carmelitana, vivenciar esta espiritualidade, está convidado. Nos procure a Secretaria da Paróquia e nós contamos com a participação de mais pessoas. E também, você que nos assiste, faça a inscrição no canal, né, do Santuário do Carmo. Deixe seu like e ative o sininho, né, que nos acompanha e aí vai ajudando a aumentar as visualizações do nosso canal. E agora, para a gente encerrar, né, o ano, o programa que encerra o ano, vamos pedir, né, a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, nossa mãe, né, que ela interceda por nós e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, Pai, Filho, do Espírito Santo. Santo. Amém.